E agora o assunto é política, porque a Câmara dos Deputados está sem atividades esta semana devido às campanhas eleitorais. A atenção agora se volta para o anúncio de Arthur Lira sobre seu candidato à sucessão na presidência da Casa. Mas como é que isso afeta as pautas de interesse do agronegócio? Vamos então até Brasília conversar com o jornalista Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Afeta muito, viu, Priscila? Até porque esses deputados estão nas bases eleitorais, aí nos municípios fazendo campanha. Poucos estão circulando aqui pela Câmara e também pelo Senado. E, de certa forma, as pautas prioritárias acabam ficando aí de segunda mão. Ou seja, o que acontece com essas articulações, Priscila, é que quem trabalha aí nos bastidores tem que forçar aí essas comissões a debaterem mais rápido projetos que são de interesses do setor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele informou agora há pouquinho, Priscila, numa apuração que eu fiz, que vai votar na próxima semana o projeto complementar que trata também das dívidas dos estados com a União. A intenção, de acordo aí com o Pacheco, é resolver nesta semana ainda pendências com relação ao texto para que esteja pronta aí para a próxima votação em plenário até quarta-feira, dia 14. A gente sabe que isso afeta bastante o setor, é porque os municípios endividados aí têm problemas e os produtores rurais precisam usar as secretarias de agricultura, a parte de infraestrutura também. Ou seja, são temas importantes que afetam também a questão do agronegócio. Mas para falar sobre essas questões, Priscila, nós trouxemos o convidado aqui, o Carlos Dias, que entende bastante também dessa questão de política e economia, e vai falar comigo agora. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Marcelo, eu que agradeço o convite. Você dou boa tarde a você, a Priscila e a todos que nos assistem. Ô Carlos, a gente sabe que essas pautas prioritárias, você que circula direto aqui na Câmara, no Senado, está sempre acompanhando aí essas votações aí de interesses das instituições aqui como a FPA, também da AproSoja. Como é que você avalia essas pautas prioritárias que precisam ser votadas, inclusive a questão da reforma tributária, que nós estamos de olho novamente, que tem algumas questões que podem ser prejudiciais aí para o setor? De que maneira essas comissões e essas articulações têm que ser feitas para acelerar essas votações? Como é que se trabalha nos bastidores essas questões? Conta pra gente. Bom, Marcelo, nesse período agora, né, eleitoral, municípios fizeram um acordo e nenhuma matéria que tenha, vamos chamar assim, qualquer tipo de dúvida sobre a sua aceitação plena, quer seja por parte da oposição, quer seja por parte do governo, ela está sendo trabalhada. Todas elas foram retiradas das comissões, das pautas das comissões e do plenário. Então, só vai voltar a carga realmente a partir da semana que vem. Aí nós vamos ter audiências públicas, as comissões vão funcionar de maneira mais adequada, né, mais célere nessas pautas, e o plenário volta com matérias relevantes para o setor agro, inclusive o que você citou com relação à reforma tributária, que é um grande problema na economia brasileira. Essa reforma ela vai centralizar no governo toda a estrutura de desenvolvimento, de relação com os municípios, relação com os estados, quebra o pacto federativo, centraliza em nomes indicados pelo governo para a distribuição de recursos, cresce cada vez mais a carga tributária, nosso IVA vai chegar perto de 30%. Eu lhe digo com toda sinceridade, vejo muito pouca possibilidade desse projeto avançar com relação a algum desenvolvimento positivo para o país. Isso simplesmente é uma vontade do governo de aumentar a sua arrecadação e tentar cada vez mais cobrir os seus déficits. O governo, só para você ter uma ideia, nesse período, 1,120 bilhões de reais são os déficits do governo Lula, desde que ele entrou. Agora, em julho, fechou com em torno de 22 bilhões de déficit. Então, aí fala, arrecadamos bastante, crescendo a arrecadação, mas quanto mais aumenta a arrecadação, o governo supera no gasto. Então, os déficits são constantes e, infelizmente, é uma crise inominável.
fica difícil trabalhar dessa forma, né? Tem que fazer esses ajustes nas contas aí tem os interesses aí por parte dos deputados, senadores, e o governo precisa botar o papel na mesa e controlar essas contas também. Carlos, uma outra questão também que o Pacheco falou agora há pouquinho, numa reunião entre os senadores e acabou vazando para a imprensa também, uma outra questão também que eu apurei é sobre a prioridade do estabelecimento de compensações para a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia e também dos municípios. Isso também é uma preocupação, a gente sabe que afeta também o nosso setor. Será que isso avança também nas pautas de discussões, Carlos? Olha, a única solução que o governo tem dado é aumento de impostos. Então, por exemplo, aumentar o imposto de renda sobre juros de capital próprio. Se as pessoas não sabem o que significa isso, eu vou explicar rapidamente. Você é um empresário, você tem o seu próprio dinheiro, você investe na companhia, na sua empresa, corre o risco e você cobra uns juros sobre isso, sobre esse dinheiro que você empresta à sua própria companhia. E o governo já cobra 15%, está passando para 20%. Então, o governo não contribui com absolutamente nada, ele não reduz gastos, ele não torna o sistema mais eficiente, desburocratiza absolutamente nada. Ele simplesmente vai na fonte do setor produtivo para pegar os recursos e colocar no seu cofre para fazer suas despesas que são simplesmente sem a menor qualidade. Então, esse é um grande problema. Essa questão, por exemplo, da desoneração da folha, ela é gravíssima porque atinge pelo menos 2 milhões de empregos. Esses 17 setores são os setores mais ativos da produção em termos também de empregabilidade. Então, eu acredito que a solução seria uma micro-reforma administrativa, pelo menos nesse período, Marcelo. Certo, Carlos, vamos continuar acompanhando, inclusive amanhã às 2 horas da tarde, tem uma informação que vai ter uma audiência pública aí da Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos ver o que pode sair de importante, inclusive para acelerar essas pautas de votações de interesse para o nosso setor. Eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez conosco aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Priscila, saúdo a todos os seus ouvintes e sempre à disposição. Um grande abraço. Priscila, com você em São Paulo. Obrigado, boa tarde aí para vocês dois.